Só pode ser loucura. Só pode ser um desafio direto, uma afronta sem precedentes. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes parece testar os limites não apenas do Brasil, mas agora também dos Estados Unidos. Com uma canetada autoritária, ele ordenou que a Meta e o X, antigo Twitter, entreguem todos os dados das contas do jornalista Alan dos Santos para a Polícia Federal. Mas a grande pergunta é: até onde isso vai? Qual é o limite para esse avanço sem freios do judiciário brasileiro? Até onde Moraes está disposto a esticar essa corda e desafiar a maior potência mundial? Já vimos os Estados Unidos deixarem claro, em mais de uma ocasião, que não vão aceitar interferências contra cidadãos e empresas americanas. O recado já foi dado, alto e claro. E mesmo assim, Moraes avança, dobra a aposta, como se estivesse acima de qualquer governo, como se pudesse impor sua vontade até mesmo dentro do território americano. Mas será que essa jogada não vai custar caro? Será que ele realmente acredita que pode peitar os Eunini e o Aero sem consequências? Segure-se, porque essa história está apenas começando. Agora segura essa bomba. A Meta e o X têm apenas 10 dias. Sim, míseros 10 dias. Para entregar tudo, absolutamente tudo sobre Alan dos Santos. E se não obedecerem? A multa é uma paulada absurda de R$ 100.000 por dia. Mas calma, vamos respirar fundo e analisar friamente o que está acontecendo aqui. Alan dos Santos não é um cidadão comum. Apesar de brasileiro, ele está nos Estados Unidos sob um pedido de asilo. E isso muda tudo. Isso significa que ele já está sob a proteção direta do governo americano. Traduzindo, sua deportação não só é improvável, como praticamente impossível. E tem mais. Seu caso agora é sigiloso, protegido pelas próprias leis americanas. E aqui vem o ponto crucial. O que essa decisão do Moraes realmente significa? Ele não está só tentando atingir um jornalista. Ele está tentando forçar empresas americanas a obedecerem suas ordens, a se dobrarem a um mandado de um ministro do STF, como se ele fosse um imperador global. E agora a pergunta que não pode ser ignorada. Será que a Meta e o X vão simplesmente acatar essa decisão? Ou será que esse é o momento em que a resistência contra Moraes se tornará definitiva? Porque, meus amigos, se essas empresas se recusarem a cumprir essa determinação, o que pode acontecer? O STF vai multar e bater de frente com duas das maiores gigantes da tecnologia mundial? Isso seria uma guerra declarada contra o próprio Vale do Silício. E pior, contra Washington. E essa não é a primeira vez que Moraes tenta algo assim. Ele já pediu a extradição de Alan antes. E qual foi a resposta dos Estados Unidos? Um não seco, direto, indiscutível. Sabe por quê? Porque até mesmo os americanos entenderam que Alan dos Santos não cometeu nenhum crime. Ele não é um criminoso, não é um terrorista. Ele é um jornalista. Ele é um cidadão expressando suas opiniões. E é justamente isso que Washington deixou claro ao negar a extradição. Ele está sendo perseguido única e exclusivamente por dizer o que pensa. E quem afirmou isso não fomos nós, não foram aliados políticos dele, não foi nenhuma teoria da conspiração. Foram as próprias autoridades americanas que disseram, com todas as letras: são apenas palavras, são apenas palavras. E se são apenas palavras, então não há crime. Agora eu pergunto a você, o que está acontecendo aqui? Por que esse desespero em calar a Alan dos Santos? O que ele sabe que tanto incomoda? Por que essa sanha incansável de perseguição? Porque, convenhamos, não se move céus e terras por um jornalista sem motivo. O STF quer esses dados com urgência, mas para quê? O que realmente está por trás dessa caça? Agora vem a parte que ninguém está falando. Alan dos Santos está nos Estados Unidos, publica suas opiniões em redes sociais americanas e tem seu conteúdo hospedado em empresas que seguem as leis dos Estados Unidos. Então eu te pergunto, o que o Brasil tem a ver com isso? A resposta é simples e assustadora. Absolutamente nada. Mas mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal quer meter a colher onde não é chamado, tentando censurar alguém que está protegido por um dos países mais poderosos do mundo. E se você acha que isso já foi longe demais, segura essa. O que Moraes está fazendo agora não é só uma perseguição pessoal contra Alan dos Santos.
Ele está tentando, de todas as formas, desafiar a soberania americana. Você tem ideia da gravidade disso? É o Supremo Tribunal Federal de um país querendo dizer para os Estados Unidos o que eles podem ou não permitir em suas próprias redes sociais. O que aconteceu recentemente com a Rumble já deixou claro. Os americanos não vão tolerar esse tipo de interferência. E se Moraes insistir nessa jogada, ele pode estar cavando a própria cova política. Quer um exemplo prático? O próprio Donald Trump já moveu ações contra Alexandre de Moraes na justiça americana por casos semelhantes. E o que aconteceu? A Justiça dos Estados Unidos foi clara. Não aceitamos interferência do STF aqui. Ou seja, há um precedente jurídico fortíssimo contra qualquer tentativa de Moraes de dobrar empresas estrangeiras à sua vontade. E agora, com essa nova investida contra Alan dos Santos, a situação pode ficar ainda pior para ele. A grande questão é, será que Moraes está pronto para encarar a retaliação de um governo que não costuma engolir afrontas calado? Os Estados Unidos já deram sinais claros de que não vão ficar de braços cruzados vendo um ministro do Brasil tentar censurar um cidadão dentro do território americano. E tem mais. O Congresso americano já está de olho nessa história. Agora imagina só o que pode acontecer se o Congresso dos Estados Unidos resolver agir de forma mais dura. Não estamos falando apenas de recados diplomáticos ou notas de repúdio. Estamos falando de sanções reais, de medidas que podem afetar diretamente Moraes e até o próprio Brasil. E antes que alguém ache isso exagero, vale lembrar. Os Silbernabe e Quern já impuseram sanções a diversas autoridades estrangeiras que violaram princípios democráticos. Você realmente acha que um país que derruba até ditadores vai deixar barato um ministro tentando impor censura dentro do seu território? E tem mais. A própria Embaixada dos Estados Unidos já soltou uma nota duríssima sobre o caso. Presta atenção nesse trecho. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos. Você tem noção do peso dessas palavras? Isso não é só uma crítica. Isso é um recado direto de que essa situação pode custar caro para Moraes e seus aliados. Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Será que o X e a Meta vão obedecer essa ordem absurda de Moraes? O que Elon Musk vai fazer? Porque uma coisa a gente já sabe. Ele não tem medo de bater de frente com autoridades que tentam censurar a internet. Aliás, ele mesmo já criticou publicamente as decisões do STF e deixou bem claro que sua plataforma não se curva a ditaduras disfarçadas de democracia. E a Meta? Será que Mark Zuckerberg vai se render ou vai comprar essa briga contra a censura? Essa é a grande questão que pode definir o futuro da liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Porque não estamos falando de uma simples disputa judicial, mas sim de uma guerra aberta entre o Supremo Tribunal Federal e as gigantes da tecnologia. O que acontecer aqui pode estabelecer um precedente perigosíssimo. E tem mais. Lembra que Trump está cada vez mais próximo das Big Techs? Essa aliança pode ser o golpe final contra as tentativas de censura impostas por Moraes. Se Zuckerberg resolver resistir e se alinhar aos interesses americanos, podemos ver um movimento gigantesco de rebelião contra o STF, algo nunca antes visto. E agora chegamos ao ponto mais crítico dessa história. E se os Estados Unidos decidirem tomar uma atitude mais drástica contra Alexandre de Moraes? Porque se tem uma coisa que esse governo americano não tolera, é a violação de liberdades individuais, principalmente dentro do seu próprio território. E isso não é mera especulação. Os Estados Unidos já deixaram bem claro que não aceitam interferências externas que ameacem os direitos fundamentais dos seus cidadãos. E se as autoridades americanas decidirem agir com firmeza? Não seria surpresa alguma se começássemos a ver medidas concretas, como sanções diretas contra Moraes e seus aliados. Isso significaria um enfraquecimento sem precedentes do STF no cenário internacional, um verdadeiro divisor de águas nessa batalha. Se Moraes continuar forçando a barra, pode acabar comprando uma briga que está muito além da sua alçada, colocando em risco não só sua posição, mas também o próprio equilíbrio político do Brasil. Lembre-se,
Moraes já está na mira de diversas entidades internacionais que monitoram abusos de poder e censura. Se os Estados Unidos decidirem que ele cruzou a linha vermelha, o que pode acontecer? Sanções econômicas? Restrições de viagem? Bloqueio de bens? Sim, tudo isso está na mesa. E se engana quem acha que isso não pode acontecer com um ministro do STF. Há precedentes no mundo todo de juízes e autoridades sendo punidos por governos estrangeiros quando ultrapassam limites democráticos. E agora vem a grande questão. Será que o Brasil está prestes a entrar em um embate direto com os Estados Unidos por causa de um ministro autoritário? O governo brasileiro vai ficar refém dessa situação e arriscar uma crise diplomática que pode prejudicar acordos comerciais, investimentos e até mesmo relações estratégicas? A verdade é que Moraes está brincando com fogo, e essa decisão pode custar caro não só para ele, mas para todo o Brasil. O mundo está de olho. Os Estados Unidos estão de olho. E o tempo está correndo. Agora eu te pergunto, qual será o próximo passo dessa guerra? O que você acha que pode acontecer? Será que finalmente veremos um limite sendo imposto ao Supremo Tribunal Federal? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa saber dessa verdade e ativa as notificações, porque essa novela ainda está longe de acabar.